Saudações a todos, né? É uma alegria imensa estar aqui convosco. E as saudações também aos amigos internautas na rede mundial de computadores, seja através da plataforma, seja através dos canais. Essa bênção magnífica que é a internet, né? Que é a tecnologia do qual nós, espíritas, nos adaptamos tão bem nesses últimos anos. Veio a tormenta benéfica, por um lado, né, da pandemia, e a gente acabou se adaptando tão bem, né, a gente acabou virando, né, nerds, assim, de primeira linha. E falando em tecnologia, né, eu sou um apaixonado por tecnologia. As pessoas acham, às vezes, estranho, eu sou professor de história, né, sou historiador, mas fiz física também, né, sou apaixonado por tecnologia, por essas questões todas que a ciência trouxe para a gente nos últimos anos. Me deleito muito com isso, gosto muito, gosto de inteligência artificial, dessas transmissões, já fiz até soneto sobre isso e tal. E por conta disso, gosto muito de ficção científica. Não sei se alguém aqui gosta também, eu gosto demais. Gosto muito. Star Wars, Star Trek, etc. E um dos temas recorrentes da ficção científica é sempre a coisa da viagem no tempo, né? Tem um episódio de Jornada nas Estrelas que é fantástico, eleito pelos fãs assim como um dos mais queridos, que se chama Portal à Beira da Eternidade, ou Portal da Eternidade, como foi traduzido em português, que nada mais é do que um portal mesmo, onde as pessoas viajam no tempo. E ao viajar no tempo, sempre vem aquele velho dilema, né? Será que eu tomaria as mesmas decisões se eu pudesse voltar no tempo? Será que eu agiria da mesma forma? Se eu faria as mesmas coisas, né? E curioso, porque esse livro incrível do nosso querido Divaldo, do Marco Cristo, né? Momento de Decisão, um dos capítulos chama-se Pórtico. Eu achei de uma coincidência muito grande, porque eu assisti o tal do episódio, o Portal da Eternidade, hoje à tarde, assim. Eu já sou um semi-aposentado, né? Então, hoje tenho tempo de ver um episódio de série à tarde, imagine, né? Eu que cheguei a dar 60 horas de aula por semana ao longo da minha vida. E eu acho muito interessante essa coisa do pórtico, né? Do portal. Esse portal à beira da eternidade, que nos coloca diante de nós mesmos, que a doutrina espírita, nessa riqueza que tem, multifacetária, essa cosmovisão que é única, única. Estava lembrando com a Ló, né? Nós nos reencontramos várias gerações recentemente, não por um motivo muito alegre, né? Durante a despedida do nosso peixinho, e eu encontrei o Ednildo, querido, né? E Ednildo, ele tinha um negócio, Ló, que ele dizia assim, hoje é o maior criador de orquídeas do Norte e Nordeste, né? Engenheiro da UFBA e o homem que criou o biodiesel no Brasil. Pouca gente sabe disso. Foi nosso coordenador de juventude, da Juventude Espírita em Narueira. E o Ednildo dizia uma coisa assim, ó, ele dizia assim, no dia que eu encontrar uma coisa melhor que o espiritismo, eu largo esse negócio aqui. Eu ficava chocado. Eu, aos 15, 16 anos, eu ficava chocado com isso. Esse cara é doido. O cara falou uma coisa dessa, eu todo encantado, vivendo aquela magia que, aliás, vivo até hoje, né? Quase 50 anos depois de ter encontrado o espiritismo como roteiro e guia da minha existência, mas eu estava vivendo aquele momento juvenil de encantamento assim absoluto com a doutrina. E ele, no dia que ele falava isso, falava sério. Poxa, eu ficava tão decepcionado porque eu tinha nele uma das minhas referências, assim, no dia que eu encontrar uma coisa melhor do que o espiritismo, eu largo isso aqui tudo. E repetia isso muitas vezes. Eu demorei de entender o quanto ele estava certo, e o quanto aquilo era lindo, era uma homenagem à doutrina. Não era uma negação da doutrina, muito pelo contrário, porque ele estava ali. Não sei se vocês estão entendendo. Ele estava ali e continua até hoje espírita, ou seja, ele não encontrou nada melhor do que essa doutrina, né? Então, se nós estamos aqui, eu costumo dizer lá na mansão que eu sou a poeira em cima dos móveis, assim. Eu digo a tio Divaldo de vez em quando assim, tio Divaldo, eu sou a poeira em cima dos móveis lá da juventude e tal, porque eu me sinto já um velho espírita, né? Uma jovem alma, mas um velho espírito. Então, as decisões que a gente toma, elas são definidoras, assim. Se a gente pudesse voltar atrás, eu pergunto a vocês quantas das decisões a gente manteria e quantas a gente faria diferente. Então, naquele março de 1981,
Os mais jovens aqui não estavam nem no planejamento reencarnatório ainda, né? Mas alguns de nós já estávamos encarnados. Naquele março de 1981, eu vivi um pórtico importante que eu queria partilhar com vocês. Já pedi autorização a Simval e a Ló, vou contar para vocês. Eu tinha um colega de escola, foi meu colega desde o fundamental, Paulo, e eu frequentava as palestras à noite, mas não gostava muito, não. Eu ia para a mansão terças e quintas, porque minha mãe dizia que eu não era um espírito muito disciplinado. E ela achava que eu ia me disciplinar assistindo as palestras. Eu amava as palestras do Divaldo. Aquela técnica absurda de usar ciência, humor, narrativa. O maior orador que eu... Nem Cícero, nem Robespierre se comparam ao fantástico Divaldo como orador. E eu adorava quando era Divaldo, mas nem sempre era Divaldo. Eu confesso a vocês que às vezes eu tinha muito sono, ficava cansado, acordava muito cedo no dia seguinte. E no meio desse processo de amor e rejeição ao mesmo tempo, né, de ir para as doutrinárias, esse colega meu, eu acho que era primeiro ano colegial, uma coisa assim, devia ter uns 14 anos, ele me disse, cara, você tem que conhecer a juventude espírita Nina Aroeira. Você tem que conhecer a juventude. Pô, mas é igual a palestra, porque Divaldo fala na juventude. Rapaz, às vezes, mas nem sempre dá. Então, eu não vou gostar, não. Mas, embora, vamos lá. Você vai gostar? Eu vou todo domingo. Então, deve ter alguma coisa boa lá. Aí eu marquei com ele. Só que nessa época, a loja já tinha me mudado dos Alagados, né? Eu morei dos Alagados até os 14 anos, mais ou menos. E minha família deu uma melhoradinha, assim, e a gente foi para Mussurunga, assim. A gente foi um salto qualitativo absurdo, assim. A gente pô, era como se fosse uma... E foi mesmo, né? Inclusive em todos os sentidos. Morar numa casa de cimento, com chão, com telhado, com banheiro, aquilo para a gente foi um salto absurdo, né? Mas a vida continuava dura. E eu disse a esse amigo assim, rapaz, eu vou ter que vir de Mussurunga no domingo de manhã. Nossa juventude era domingo pela manhã. Como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, às vezes, para ir para a escola. Lá em casa era cotizado, o sapato era cotizado. Quem é que ia com quichute no dia, quem ia com conga no outro, quem ia com furado no dia. E, e tudo isso eu falo com agradecendo imensamente, viu? Não tem nenhuma reclamação aqui, viu, Deus? Nenhuma reclamação. Muito pelo contrário. E ele disse assim, vá, consiga o dinheiro para ir. Porque eu consigo dinheiro para você voltar. Rapaz, você consegue mesmo. Eu vou ter que andar da calçada até o Aquidauã. Mas eu preciso pelo menos ter o dinheiro do ônibus de Mussurunga 1, do Aquidauã até Mussurunga. Ele, pode ir, tá tudo certo. Até hoje eu espero ele lá. A gente marcou na frente do Bradesco, na calçada, que era perto ali da mansão, né, antigo Centro Espírita Caminho da Redenção, né? Lá na Barão de Cotegipe. E ele não apareceu. Eu até hoje não sei como eu voltei para Mussurunga, confesso a vocês. Não sei mesmo. Mas eu sei que meu pórtico naquele dia ali, meu momento de decisão, que podia ser bater a paleta toda de novo até o Aquidauã e tentar arranjar, passar por debaixo da borboleta, fazer qualquer coisa para voltar para Mussurunga, mas naquele dia eu disse, olha, já estou aqui, eu vou. E fui, eu já sabia onde era, conhecia a mansão, morei muitos anos ali, né, nos Alagados, no Uruguai. Entrei, não sei como, era 6 de março de 1981, e eu entrei na sala do primeiro ciclo da Juventude Espírita Nina Aroeira. Eu já senti que o clima era diferente, que tinha alguma coisa me chamando fortemente para estar ali. Levantou uma menina, me perdoe contar essa parte pessoal aqui, me levantou uma jovem, com cabeleira castanha, com falar de uma clareza, de uma inteligência. Eu comecei a dizer, esse lugar aqui é bacana. Acabei de contar, lembrar isso a ela agora, antes de vir para cá, de que ela foi um dos motivos de que eu gostei da juventude naquele dia. É por que eu estou contando, tomando esse tempo aqui de vocês e do tema, que aliás tem a ver com o tema, porque hoje é um dia muito especial para mim. Eu preciso dizer isso a vocês. Todas as vezes que a gente é conclamado ao trabalho da doutrina, é sempre uma honra infinita e uma alegria infinita. Eu sempre agradeço a todos os convites, primeiro porque é uma honra grande trabalhar pela doutrina. Segundo, é um ato de responsabilidade também muito grande.
é uma oportunidade da gente devolver um pouco a doutrina através da divulgação, tudo que ela trouxe para a gente. Eu também disse a essa menina de cabelos castanhos na saída de casa hoje, eu disse a ela a mesma coisa, eu vou lá devolver um pouco a doutrina, o que ela me presenteou, né, durante tantos e tantos anos. Mas por que é tão especial assim? Hoje talvez mais especial do que outros dias. Porque eu estou do lado de uma pessoa que talvez eu não estivesse aqui falando para vocês hoje, talvez fosse até um alívio para você que fosse outra pessoa, né? Mas eu não estaria falando aqui se não fosse esse rapaz, esse lindo senhor de olhos de esmeralda que estão aqui na frente da gente. Eu preciso dizer a vocês, assim, são muitas décadas de gratidão e de amor por esse cara. Porque ele foi o primeiro, eu com 16 anos, 15 anos, a dizer assim, você pode fazer uma palestra? Eu, hã? Porque palestra, para mim, era ele que fazia, era Peixinho que fazia, era Divaldo. E você pode fazer uma palestra? Alô, eu tenho 15, 16, nunca falei assim. Eu apresento trabalho de equipe em escola. Mas, assim, para falar para público, ele, você vai. E me mandou para Queimadas, pessoal, no sertãozão da Bahia, para poder eu ter a primeira oportunidade da vida, né, de devolver a doutrina um pouquinho do que ela tem me dado de uma forma tão magnífica ao longo dos anos. Então, eu precisava fazer esse introito, vocês me perdoem, né? E dizer que esse portal, esse pórtico na frente do Bradesco da Calçada, abriu um caminho, né, de encontro de almas, que foi essa experiência minha com a Juventude Espírita, né, de ser filho de Divaldo de Nilson, né, filho de Peixinho de Adinólia e filho de Aloísio, esse belo senhor, né, continua lindo, porque fora a inteligência e o carinho dele, era um comentário coletivo. Eu tinha um pouquinho de ciúme, de inveja, porque a gente estava de olho nas meninas e as meninas só tinham olhos para a Luísa. É linda, é linda. Ela é linda, mas a gente está aqui também, né? E dizendo isso, eu digo a vocês que essas decisões que a gente toma, elas não são irrefutáveis e irremediáveis. Um dos grandes presentes que o Espiritismo nos traz, nesse leque impressionante, como eu disse, nesse paradigma único, que um dia será o paradigma de toda a Terra. Eu sei que essa frase a gente já ouviu tantas vezes, né? O Espiritismo não vai ser a religião do futuro, mas será indiscutivelmente o futuro de todas as doutrinas e todas as religiões, no seu apego à tolerância, no seu entendimento da caridade como mecanismo transformador, no entendimento da interexistencialidade, ou palavra bonita, né? Que a gente chama de mediunidade, mas que é a capacidade da gente se comunicar com outras esferas da existência, o conceito da reencarnação, a existência de um Pai celestial acima de todas as coisas, inteligência suprema e causa de todas, né, as questões aqui na Terra. O princípio da evolução, que vejam só, de todas as bases que a doutrina traz, a ideia de que nós somos melhores hoje do que fomos ontem, que seremos amanhã melhores do que somos hoje, é a libertação total daquelas doutrinas arraigadas na ideia do pecado permanente, né, do sofrimento eterno. O Espiritismo, ele acabou com o inferno. Ele destruiu a ideia do inferno, né? Ele colocou abaixo a ideia de que a gente tem que viver infinitamente no limbo, aguardando a decisão se vamos ou não descer, né, para as zonas tormentosas. Eu fiz um filme que provavelmente algum de vocês pode ter visto, eu espero que pelo menos algum tenha visto, né, que é um filme chamado Je suis Kardec, Je suis Kardec, eu sou Kardec. E eu resolvi pegar, como eu trabalho com audiovisual, eu sempre me preocupava de dar alguma coisa de volta à doutrina, né? Assim, do audiovisual. E aí, com câmera na mão, com o tripé na mão, saí percorrendo os caminhos de Kardec, que acabou dando um filminho mesmo. Não é falsa modéstia, não. O filminho é bem limitado, é tecnicamente limitado, e é um filme de 47 minutos, 48 minutos, em que eu corri os caminhos de Kardec, né? Fui em Lyon, em Verdun, entrevistei presidentes de centro espírita na Europa inteira. Entrei na Rua de Marty, número 8, e fui até o segundo andar, né, do prédio do fundo,
aonde não sei como, esse é assunto para outro dia, tá? Aí quando vocês, daqui a alguns anos, né, resolverem me chamar de novo, aí eu vou contar essa história, porque eu entrei na casa de Kardec e estive no local onde o espírito de verdade bateu no vestíbulo, a porta estava aberta, o apartamento vazio, eu entrei, né, e exatamente na porta onde ele relata, né, na noite anterior, o espírito de verdade tinha chamado a atenção dele várias vezes, e depois, na mediúnica, no dia seguinte, ele recebeu. Por quê? Porque estava tudo errado, a gente queria que você reescrevesse e tal. E termina o filme, está no YouTube, quem quiser dar um likezinho lá depois pode dar uma olhada. Eu terminei em Père Lachaise, né? Fiz a cronologia de Lyon, do nascimento dele, até Père Lachaise, onde estão os restos mortais de Kardec. Constatei que não é lenda urbana dentro do movimento espírita, o único túmulo que está com flores permanentemente dele é o Jim Morrison, né? Do The Doors, aquele roqueiro, tal, também tem flores frescas todos os dias. E no túmulo de Kardec a gente tem velas acesas também todos os dias. Curioso, né? Porque é uma tradição de matriz católica, mas que algumas pessoas, né, vão sempre lá e deixam velas acesas. E aí, na saída de Père Lachaise, eu nem sabia, tem uma vereda belíssima. Não sei se algum de vocês já esteve por lá, ou vai ter um dia a oportunidade. E tem uma vereda linda. Você tem um portão principal e tem um outro que é um caminhozinho mesmo, uma vereda. E essa vereda tem uma parede toda recoberta de esculturas feitas na parede. Assim. Eu, inclusive, termino o filme com essa imagem. É como se fossem pessoas saindo da pedra. É belíssimo. E, ao mesmo tempo, uma imagem forte. Assim. É como se alguém tentando se libertar. Eu achei aquilo tão concernente com a doutrina, né? Porque o áudio, eu fiz o áudio na hora, porque eu estava emocionado, gravei o áudio, nem gravei no estúdio, em que eu digo assim, é muito simbólico estar passando por uma vereda como essa, no local onde está, né, enterrado o corpo físico de Kardec, o homem que matou a morte. Né? O homem que matou a morte. Né? E nesse cemitério você vê as pessoas como quem diz assim, não, eu não vou ficar aqui. São imagens muito fortes. Assim. Então, nesse conjunto de coisas que o Espiritismo nos traz, de que a morte não existe, que nós somos seres melhores a cada dia, que existem outros planetas habitados, essa parte eu gosto, por causa da ficção científica, né? Isso é um corolário, é um conjunto, é um tutorial, palavra que está mais, né? Falou que tem dificuldade, eu não achei não, achei que você jogou duro aí com a internet. Mas, assim, o que é um tutorial? A gente compra um celular, não vem um manualzinho? Não é um tutorial, né? Como você usar um programa. O Espiritismo é um tutorial para que as decisões que a gente tome elas sejam as mais acertadas. A gente tem, e Marcos Prisco é muito claro nisso, assim, né? Tome as suas decisões com Jesus. Ele é a melhor referência para que você, diante daquele momento que nós passamos, a cada segundo da existência, ou por aqui ou por aqui. Eu não estou falando só das decisões práticas, né? Que são decisões como eu vou por essa rua ou por essa, né? Hoje eu quero comer o quê? Frango, carne, legumes. São aquelas decisões que carregam um arcabouço moral. Eu devo ou não continuar usando da maledicência no meu comportamento cotidiano? Eu devo ou não sintonizar com essa volúpia da violência que nos cerca de todos os lados? Ou eu opto por Jesus? Eu opto pela leveza, pela verdade, eu opto pela paz, pelo amor, pela caridade. Ainda voltando à juventude, né, na época de juventude, o Peixinho botou a gente para... A gente tinha um grupo de segunda, que aliás também existe até hoje, que é o grupo lá de Encontro com a Sabedoria, lá na FEB. Continua existindo às segundas-feiras. Não sei se é esse o nome, mas eu acho que sim. Né? E ele começou lá na calçada com a gente. E Peixinho botou a gente para ler um livro batista, um livro de tradição da religião, né, da denominação batista, que se chama Em Meus Passos, o que Faria Jesus. Vocês conhecem esse livro? Já ouviram falar? Não. Já virou filme, tem na internet, um filme, é um filme evangélico, né? Protestante. E o livro é assim, na minha situação, Jesus agiria como diante de determinada situação? Essa é uma pergunta exemplar que a gente pode usar em muitos momentos. E você vai me dizer, Ricardo, eu não tenho como partir na minha decisão de como faria Jesus, porque ele é o nosso irmão mais velho,
né? A referência absoluta de moral, de entendimento, de inteligência. Quem sou eu para agir como Jesus? Óbvio que nem todas as decisões que a gente vai tomar serão pautadas numa atitude que Jesus tomaria. Nós estamos carregados de todas as nossas idiosincrasias, nossas limitações, nossos atavismos, crenças, ideologias, condições sociais. A quantidade de coisas que está ao nosso redor que determina essas decisões que devemos tomar é muito grande. Nós não alcançamos o patamar, né, crístico ainda. Mas tomá-lo como referência é uma obrigação para todos nós que nos dizemos cristãos e espíritas. Porque antes de espíritas, somos cristãos. Concordam comigo? Sim. O espiritismo é o caminho que nós escolhemos para desbravar o cristianismo, que, aliás, é um caminho extremamente seguro, porque foi isso que Kardec fez. O que Kardec fez foi repaginar, não reestruturar moralmente, mas repaginar do ponto de vista de uma nova edição do cristianismo para os homens, as mulheres, os cidadãos do século XIX, XX, XXI. Eu acredito que por muitos séculos ainda, Kardec continuará extremamente atual. Há quem diga que não, mas eu não vou polemizar. Mas há quem diga, não, que Kardec era um homem do século XIX. Claro que Kardec era um homem do século XIX, mas tratou com verdades eternas. Ele, provavelmente, tinha suas limitações também, como nós temos as nossas. Vivia numa Europa branca, imperialista, colonialista, em que o racismo estava entranhado na sociedade e que pode, em algum momento, tê-lo contaminado como homem, cidadão encarnado do século XIX. Então, Kardec pode, em algum momento, ter tangenciado com um discurso que hoje nós rejeitamos, mas a doutrina não. A doutrina ela é inquestionável em termos morais. E o que ela fez foi repaginar o cristianismo e trazer para a gente sobre uma nova ordem, sobre um novo formato, sobre uma nova clareza e usando a ciência do século XIX. Então, este tutorial, esse manual que a doutrina, que o cristianismo via a doutrina espírita nos traz, nos ajuda a tomar as decisões que a gente precisa e que a gente, diante daquele rol que nós temos, porque é um rol imenso de companheiros de jornada que nós temos, não é? A essa altura, ainda em pleno século XXI, a gente não alcançou ainda esse planeta de regeneração que a gente tanto quer. Eu aguardo com uma ansiedade enorme, né? E aí, outro dia, falando para um grupo de jovens na Casa do Caminho, que é uma instituição também que eu tenho muito carinho, né? Sempre muito bem recebido também. E aí eu falando com um grupo de jovens, aí eu falando, porque, poxa, pense aí como vai ser daqui a 300 anos. Eu acho que de ver os meninos animados, vi os meninos meio borocochô assim. Eu já estou falando aqui do mundo futuro, onde muitas doenças serão sanadas, onde os sistemas de transporte serão muito mais avançados, em que a gente vai pensar e vai conseguir se comunicar. E, pô, cara, daqui a 300 anos, eu disse a eles, mas nós estaremos aqui, porque nós somos seres eternos. Aí deu uma melhorada, assim, mas não foi 100%. Eu acho que a vontade deles era achar que nessa encarnação ainda conseguir ver tanta coisa assim. Mas a gente tem companheiros de jornada que ainda nos prendem nas nossas decisões, às vezes equivocadas. A lista é imensa, não é? Se vocês puderem me ajudar, a inveja, o ciúme, que mais? A intolerância, a irritação, o egoísmo. Alguém falou ódio aí, essa eu já tirei da minha lista. Eu acho que a gente não pode mais, né? Ódio não, ódio já foi. Ira também não. Acho que ira já foi, né? Mas assim, intolerância, maledicência, preguiça, não é? Vaidade. Aí eu conheci um ator chamado Neila Torraca. Tive a oportunidade de assistir um espetáculo dele, e na saída as pessoas que tinham me levado eram amigas dele, e perguntaram assim, olha, a gente vai sair para jantar, você quer ir? Eu, né? Claro, e aí fui, sentei pertinho assim do Leonardo Rock, não é uma pessoa fácil, não. Olha eu sendo maledicente. Dificílimo. E alguém perguntou assim, naquele formato meio de entrevista, as pessoas na mesa de jantar, e ele centro de tudo, né? Era o famoso, assim, do grupo, aí alguém perguntou assim, ô Ney, quem foi seu maior inimigo na sua existência? Ele, eu mesmo, em minha vaidade. Olha só, quer dizer, pelo menos o aspecto do autoconhecimento ele já tinha conseguido, né? Apesar de se considerar vaidoso. A vaidade, que mais? Que outros companheiros de jornada a gente tem que são
né? Complicador, ambição, materialismo, que ainda nos domina muito, consumismo, hã? Ateísmo, apego, ou esse para mim é um problema. Alô, Marília, minha filha, se mudou tem uns 3 meses. Eu choro quase todo dia. E é minha colega de trabalho, trabalha comigo e tal, falo quase o tempo, mas é diferente. No dia da mochila, quem já passou por isso sabe, né? A gente reformou a casa, fez um quarto todo lindo para ela, ela comprando o apartamento dela, e dizendo assim, ela vai demorar, não vai ser agora, mas recebeu a chave, já foi, deixou um vídeo lindo para a gente, agradecendo isso aqui, mas foi. E um dia eu estou só em casa e ela passou assim para a sala. Eu disse, e aí, Mar, tudo bem? Ela, meu pai, eu estou indo, viu? Ela tinha escondido a mochila com o resto das roupas que ia levar. Mas aí eu fui e eu vi. E aquela saída, e aquela porta se fechando, e o elevador John. Rapaz. Ô, Ricardo, isso não é apego, não. É um pouco, sim. Gibran já disse isso, né? De que nossos filhos são filhos dos nossos apegos, dos nossos. E a gente acha que vai, né, tê-los sobre, né, nossa égide ali o tempo inteiro. Que mais, além de apego? Me contem aí, que mais nessa nossa lista? Boa lista. Ambição, ele falou aqui, mas medo, medo, o receio, a insegurança, né, que é irmã do medo, né? E tantas essas coisas que são elementos que podem contaminar a nossa decisão. Mas aí entra o espiritismo no meio desse caminho e cria uma lista nova para a gente, para que o nosso movimento de decisão possa ser alimentado por quê? Pelo desapego. Agora vocês vão me ajudar de novo. Pela humildade, pela perseverança, que é a co-irmã do desânimo, né? Às vezes não dá um desânimo, né? Uma coisa assim. Vocês sentem isso, pessoal? Sou eu só que vou com o brau, assim, né? Não dá, às vezes, assim, puxa, às vezes no final da tarde dá um cansaço, né? Ricardo, é porque você está velho. Não, não, pessoal. Eu tenho isso desde os 10 anos de idade. E aí vem, né, a perseverança, que é o ânimo renovado, vem a coragem, né, que combate o medo, o altruísmo, né, que vem tudo isso que é alimentado por Jesus. Jesus que chega a gente através desse novo evangelho trazido por Kardec. Olha que coisa boa, né? É mais um evangelista que se junta à série do Novo Testamento através do Livro dos Espíritos, dessa obra magnânima. A gente, em determinado momento lá na... Aí eu já era coordenador, eu já era LO, né? Eu já era coordenador da juventude, estava coordenando uma oficina lá na Gena, e, tipo assim, galera, o que vocês querem fazer esse ano? Os meninos disseram, a gente quer fazer um livro. Como assim? A gente quer fazer um livro. A gente vê Divaldo lançando, todo mundo lança livro aqui na mansão, a gente quer lançar um livro. Poxa, como é que vocês querem lançar esse livro? Um livro sobre temas atuais. Poxa, bacana. Eu estou aqui na minha função de educador alimentando, né, o projeto dos meninos. E como é que vocês acham? A gente podia fazer um esquema de perguntas e respostas. Eu disse, poxa, que ideia original, né? E aí eles fizeram, dei a eles a tarefa de que eles tinham que, nas turmas dele, na escola, nos colegas do prédio, eles tinham que coletar perguntas. O que é que você gostaria de perguntar se você tivesse um avatar, assim, um guru na sua frente? Rapaz, a gente coletou, sei lá, umas 400 perguntas. Selecionamos dessas 440 perguntas. E dessas 40 perguntas, a gente decidiu, fizemos uma lista de umas 20 pessoas, em que a gente ia submeter essas perguntas. Fui lá, conversei com o tio Nilson. Tio Nilson, eu quero escrever um livro. Ele, meu filho, eu vou falar com o Divaldo. Eu acho uma boa ideia que a juventude publique um livro. Aí fui lá, semana depois, ele olha e conversei com o Divaldo, vamos publicar o livro, agora tem que ter qualidade, como é? E falei para ele como era a ideia. E aí pegamos essas 40 perguntas e distribuímos por gente muito conhecida, né? Já citei alguns aqui, mas é Marcos Adenal, é Marcel Mariano, Ruth Brasil. Fizemos uma lista de notáveis, assim. Entregamos as 40 perguntas, eles nos devolveram, formatamos, mandamos datilografar, tudo lindo. Datilografar não, né? Todo século XX. Mandamos digitar
preparamos o arquivo e combinamos que, antes de entregar a tio Nilson, que a gente iria fazer uma leitura coletiva na sala. E aí juntamos os meninos todos orgulhosos, a gente começou a ler pergunta por pergunta, e cada resposta, a gente ia rindo muito, porque a cada pergunta e resposta a gente chegava à conclusão, todos nós, sem precisar falar, que aquele livro nunca seria publicado. Publicado porque as perguntas não eram boas, não, eram excelentes. As respostas não eram boas, eram excelentes, mas já tinham todas sido formuladas e, com respeito aos nossos entrevistados, muito melhor respondidas no século XIX. A gente estava cometendo a ousadia de querer reescrever o Livro dos Espíritos. E aí rimos muito, nos divertimos muito, eu e os meninos, tenho guardado os originais. Esse livro nunca será publicado, a não ser como um exercício, assim, sabe? Porque o livro magnânimo já foi escrito, né? Esse livro foi escrito, publicado lindamente, né, na Galeria da Orleans, número 8, no filme está lá. Eu fui até a livraria Danton, lá onde foi, né, feita o lançamento do livro. É uma livraria hoje, né, uma livraria, tinha um cantor na frente, filmei com ele, perguntei a ele, aliás, perguntei em todos os lugares que eu passei se as pessoas conheciam quem era Allan Kardec. E a maior parte das pessoas não conhece. E um ou outro, quando conhecia, dizia assim, é um místico do século XIX, né? Mais ou menos, assim, né? Né? Mas esse rapaz não, esse cantor, era um artista de rua, sabia. E eu pedi a ele que ele cantasse, dedicasse a música a Kardec, tanto que um dos momentos do filme a gente tem ele cantando lindamente de fundo, assim. Então esse livro já foi publicado. E ele é um roteiro muito interessante para que a gente possa nos guiar nas nossas decisões, nesses momentos que são cruciais e que são a todos os momentos. Todos. E como eu digo a vocês, desde as decisões mais práticas sobre se a gente vai tomar mais um banho naquele dia ou não, né? Se a gente lava a cabeça ou não lava, se a gente, né, come o que naquele dia, se a gente vai visitar parente no final de semana, até decisões que são cruciais da nossa existência, que são as decisões sobre como a gente vai reger, né, o passo a passo em direção a esse planeta de regeneração. É responsabilidade de cada um de nós, de que esse planeta possa dar um salto. Eu falei de desânimo alguns minutos atrás, e eu volto a falar dele porque eu sinto muitas vezes, diante do cenário que nos cerca, um desânimo muito forte, assim, a sensação de será mesmo que a gente está galgando novos passos? Estamos, viu, pessoal? É só emocional essa minha dúvida, porque racionalmente é claro que nós somos muito melhores hoje do que nós éramos. Há 120 anos atrás, a gente descia para o Cais do Porto para comprar pessoas. Para comprar pessoas. Eu cresci numa cidade, num país e num mundo onde fazer piadas com diversidade de gênero era algo engraçado, em que a homofobia fazia parte da cultura da gente, hoje é crime, em que o racismo estava nos comentários cotidianos, hoje é crime, reconhecido pelo Código Penal brasileiro. Olha que salto que essa humanidade deu, né? Em que as políticas sociais avançaram de uma forma inacreditável. E, cara, mas a gente vê tanta coisa, tanta violência, a gente vê tanta intolerância, vê porque somos melhores, porque antes existia, a gente não dava conta. A gente não se dava conta, porque aquilo era o normal. Hoje, diante de um ato de intolerância, de uma discriminação, a gente reage imediatamente, porque a gente sabe o quanto isso é deletério, o quanto isso não é mais o mundo que a gente quer, e não são mais as pessoas com quem a gente quer conviver. Quantas pessoas vocês se afastaram nos últimos 6 anos na história do nosso país, simplesmente porque não dá para conviver com determinadas pessoas, com determinadas ideias? Concordam comigo? Quantas? Quantas a gente preferiu se afastar, que é um direito nosso. Não temos obrigação de viver com a intolerância, de conviver com ódio. A gente tem todo o direito de se afastar. Quando a gente for Jesus, aí a gente vai e acolhe. Eu ainda não consigo. Eu prefiro, em alguns momentos, para não discutir, para não polemizar, manter um afastamento social e diplomático, porque nós somos melhores, porque nós somos outras pessoas hoje, que precisamos tomar decisões e tomamos decisões que são muito avançadas. Como aquele jovem rapaz que nasceu numa grande cidade brasileira, de uma família de classe média, e que resolveu seguir a carreira do direito, cuidar das leis do país,
A advocacia parecia para ele uma oportunidade ímpar para que ele pudesse contribuir de alguma forma com o país onde ele estava, com um senso forte de patriotismo, com um senso de historicidade muito poderoso. A família acolheu a decisão desse jovem de estudar direito. E ele foi brilhante. Ingressou já, após o ensino médio, de primeira num curso famoso no nosso país, né, que formou grandes advogados. Foi um colega brilhante, um jovem estudante que se destacava entre seus pares, ao ponto de ter, no momento da sua formatura, da sua graduação, o reconhecimento de todos os seus colegas que prestaram uma homenagem ímpar a ele naquele dia de formatura. Era uma liderança nata. E essa liderança, inevitavelmente, o conduziu a liderar outros advogados, fez parte de associações, cresceu ao ponto de ter sido eleito deputado estadual apenas 10 anos depois de ter se formado em Direito. O passo seguinte, até a legislatura federal, foi rápido. Virou deputado federal. E ele, claro, movido sempre por um sentimento muito forte de como eu posso contribuir com o direito, com o meu papel de legislador para que esse país seja um país melhor, ele começou a buscar quais eram as pautas que lhe interessavam. E chegou à conclusão que uma das pautas que lhe parecia muito interessante era lutar para que esse país pudesse melhorar socialmente. E ele acreditava que a melhor forma para melhorar socialmente para o Brasil era evitar que nascessem tantas crianças desamparadas. Assumiu a pauta do aborto, achou que ele poderia ser uma ferramenta interessante de controle de natalidade. Depois começou a achar também que era muito importante que se impusesse controles mais rígidos para que essa população não crescesse. Ele dizia que o Brasil pululavam pobres por todos os lados. Era preciso evitar que isso acontecesse. Quem sabe processos de esterilização forçada da população pobre, porque era uma forma de conter o crescimento da população. Esse rapaz casou-se, esse jovem deputado federal, e poucos meses depois descobriu que sua esposa estava grávida. Isso foi uma alegria imensa para ele. Imagine, né, ter um rebento, poder levar adiante o seu legado. E nasceu a jovem criança, uma menina linda. E ele sempre que olhava para a filha, ele pensava assim, aí sim, eu tenho condições, eu sou um deputado, eu sou um advogado, eu posso ter um filho. Minha filha vai crescer com boas escolas, poderá contribuir com esse país, indiscutivelmente. E sempre que podia ter uma folga parlamentar, geralmente às quintas, sextas-feiras, ele voltava para a sua grande metrópole de origem, onde ele podia viver o deleite da convivência com sua filha, com sua esposa, com sua família. E a menina cresceu e ingressou na escola. Ele fazia questão nos 2, 3 dias de semana que estava em sua cidade de levá-la à escola. Posicionou uma cadeirinha no fundo e tinha aquele prazer sempre, pelo menos uma vez por semana, de levá-la até o seu ambiente escolar. E a menina crescia e começava a articular as primeiras perguntas e eles iam conversando animadamente, sempre em direção à escola. Esse senhor, esse jovem legislador, parava sempre na mesma esquina, onde uma criança, perto da escola da filha, começou a constantemente inquiri-lo pela janela do carro. Meu senhor, e batia na janela. Uma vez, um pouco impaciente, ele abriu e disse, o que você quer? Ele, como o senhor se chama? Eu me chamo Paulo. E você? Ah, meu nome é Antônio. O senhor tem uma moedinha para mim? Não, não tenho, meu. E fechava o vidro de uma forma meio compulsiva. E naquele resto do tramo, até chegar na escola da criança, ele pensava, é contra isso aí que eu preciso lutar. Para que nascer tanta criança pobre? Mas não é que naquela semana seguinte, na mesma esquina, Antônio estava lá de novo. Seu Paulo, diga-me, seu Paulo, o senhor tem uma moedinha para mim? Um restinho de pão? Um lanche? Não, meu filho, eu não tenho. Poxa, seu Paulo. Onde você mora, Antônio?
Ah, eu moro por aqui mesmo. Você não tem casa? Eu tenho casa, mas, poxa, o companheiro de minha mãe, ele bebe muito e às vezes ele me bate, seu Paulo. Então eu prefiro, às vezes, ficar na rua mesmo. Eu não tenho nenhuma moeda para te dar. E fechava o vidro e pensava que ela era a melhor atitude, porque alimentava a pobreza, mantinha aquele vício da mendicância, e assim lá ia Paulo entregado a filha na escola. Mas naquela sexta-feira, em particular, ao parar na esquina, curiosamente, ele não viu Antônio. A sinaleira abriu e ele não percebeu e continuou procurando Antônio. A filha atrás, ainda com uma linguagem bem infantil, papai, papai, vamos. Ele olhou para trás e, sem perceber, acelerou o carro e o sinal tinha acabado de fechar. Ele foi aboroado por um outro carro em alta velocidade e, rapidamente, duas, três capotadas fez com que ele fosse lançado pelo para-brisa do carro. Ele caiu e, com a pancada ainda zonzo, sem conseguir enxergar direito, viu ao longe o seu carro todo amassado, aos poucos entrar em chamas. Desesperado e sem força, ele percebe que as chamas começam a consumir seu carro e, em desespero, ele pensa: minha filha, meu Deus! E grita loucamente, mas sem forças para conseguir se levantar, quando ele ouve: seu Paulo, o senhor está bem? E ainda meio confuso, ele vê o jovem Antônio com sua filha nos braços e lhe diz: eu consegui, seu Paulo, tirar ela. Eu consegui tirá-la do carro antes que o carro pegasse fogo. Esse momento fez com que seu Paulo voltasse para casa naquele dia, depois dos tratamentos, do atendimento médico, pensando realmente de que as próximas decisões dele seriam muito diferentes daquelas que ele imaginava que teria. Eu desejo uma esquina dessa para todos vocês, sem precisar de acidente, sem precisar de violência, sem precisar de sustos. Desejo a vocês que a gente tome essas decisões na leveza da alma, sem precisar que a dor venha para impulsionar a gente nas transformações. Eu desejo a todos vocês, um 6 de março de 1981, diante do Banco Bradesco da Calçada, que vocês decidam, né, todos os dias, nas pequenas e grandes decisões da vida, e aquele era o dia que você precisava mudar, né, os caminhos da sua existência. Que Jesus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade e até um próximo encontro. Ricardo, obrigado pela iniciativa. Um pouco da sua história, né? 6 de março de 1981, eu conheci a doutrina espírita um ano depois. Eu tinha o quê? 2 anos de idade, mais ou menos? Não, um ano e meio. Um ano. Bom, ainda temos alguns minutos, se alguém desejar fazer alguma pergunta, a gente sempre deixa espaço para alguém. Pois não. Oi, gente, boa noite. Boa noite, obrigado por você. Como você se autodeclarou realmente da tecnologia, e eu também não sou, eu gostaria de propor a você um exercício em que você se imaginasse no mundo espiritual, depois de desencarnado, que isso demora muito tempo, é claro, em que você fosse participar de um grupo de estudos e que a gente sabe que a tecnologia está muito além do que a gente pode imaginar, e que nesse grupo de estudo fosse dada a oportunidade de visualizar numa tela uma cena da vida de Jesus, um momento da vida de Jesus. Que momento seria esse que você escolheria? É muito fácil. Eu escolhi. Tem 2 momentos que, para mim, são mágicos. Um que não é muito comentado, né? Que é, primeiro, lhe parabenizar esse exercício, pedir permissão para levar. Eu vou citar a fonte,
Mas vou fazer isso com os jovens, né? Quando eu tiver... Faço muita atividade para o movimento juvenil. É muito legal isso. Uma é aquele momento, né, que diante de Pilatos e Jesus calado, né, assim como Sócrates se manteve calado diante do tribunal de Atenas, esse silêncio, um silêncio cheio de informação, né, cheio de verdade, e um dos soldados, né, dá uma bofetada em Jesus, o supercílio parte, o sangue escorre, e eu me emociono muito quando eu falo isso, é impressionante, não sei o que, né, ele vira para os soldados: "O que você me bateu? O que foi que eu te fiz?" Isso é de uma enormidade moral, né? Isso é de uma grandeza, isso é de uma beleza, né? O que que te fiz? Por que você me bateu? Né? É imenso. Sabe como eu acho que Sócrates veio preparado ainda de Jesus 500 anos antes? Eu não tenho uma crença minha, assim, já vi outras pessoas falarem sobre isso. Sócrates também é outro, mas ele fez uma coisa semelhante, né? O soldado torcia o braço dele para que ele falasse diante do tribunal. Ele dizia: "Eu não vou falar, porque se eu falar, eu vou me acusar do que me acusam. É tão absurdo que, se eu me defender, é como se eu estivesse imaginando a possibilidade de que o que me acusam fosse verdade. Então, eu não vou." E aí o soldado torcia o braço dele. Ele dizia assim: "Olha, se você torcer meu braço, ele vai quebrar." E aí o cara torce mais ainda. Ele: "Se você torcer mais um pouco, vai quebrar." Aí o soldado torce mais um pouco, o braço, pá, quebra. Ele fez: "Viu? Quebrou." Sabe? É incrível, né? Assim, a leveza e a grandeza moral disso, né? Isso é um momento. Como é seu nome? Raimundo. A outra, Raimundo, é aquele momento que Jesus está sentado, rabiscando na areia. Paz absoluta. Eu não sei, eu acho que não chega aos dedos de uma mão a quantidade nos meus 57 anos que eu posso contar que eu vivi paz absoluta. Vocês sabem o que é paz absoluta? Todos já vivemos alguns momentos em que você para de dizer assim: "Eu não devo nada a ninguém, eu não tratei ninguém mal, eu cumpri todas as minhas obrigações, eu não dei motivo de ninguém reclamar de mim." São raros. Eu lembro de todos. Você sente um estado espiritual de grandeza. Jesus era assim o tempo inteiro. Estava rabiscando na areia quando a turba enlouquecida chega e diz: "Olha, Jesus, essa mulher foi pega em flagrante adultério." E aí? Colocando ele exatamente, né, numa posição que ele podia ser pusilânime, né? Assumir um discurso imoderado, né? Porque se ele diz apedrejem, segundo a lei, né, a lei de Moisés, diz que ela tem que ser apedrejada. E aí? Estou simplificando, né? Estou aqui resumindo a história. Se ele diz apedreja, ele era fiel à lei mosaica, mas contrário à lei dele de amor, perdão, caridade, tolerância. Se ele diz não apedreja, era ele que ia ser apedrejado, porque estava desrespeitando as leis postas. Ele diz: "Atire a primeira pedra aquele que estiver." Isso é enorme. Ele deu um chute na hipocrisia. Ele jogou a hipocrisia para longe. Como quem diz: quem somos nós, seres cheios de defeitos, para julgar os nossos companheiros de jornada? E sabe que eu conto isso aos meus alunos, pessoal? Eu ainda dou aula, dou pouquíssimas aulas hoje. Eu já cheguei ao ponto de dar 60 horas de aula por semana. Né? Hoje eu estou poucas, eu tenho 2 meias manhãs e 2 tardes. Assim, é uma delícia hoje. Né? Para mim, é uma coisa para mim, assim, pessoal, é muito rico. E aí eu sempre, quando estou falando sobre o Império Romano e tal, aí eu tenho uma oportunidade, vou falar do cristianismo, né? E aí eu digo que vocês conhecem Jesus, fico impressionado, os livros de história têm 30 páginas sobre Napoleão, né? 50 páginas sobre Hitler e 2 linhas sobre Jesus Cristo. Isso é preconceito, não tem outra palavra. Como é que não existe uma biografia sobre o homem mais importante da Terra? O máximo que os livros didáticos de história dizem assim: Jesus, um jovem, né, carpinteiro que trazia ideias diferentes e que ameaçou o Império Romano, e acabou. Você não tem um parágrafo biográfico sobre Jesus. Aí eu conto, é impressionante, queridos. Eu sempre relato isso nas palestras. A turma fica num silêncio absoluto. Sabe que a meninada hoje é uma agitação só, sempre foi, né? É normal da juventude. Eu já perguntei a espiritualidade por que é que isso acontece. Mas é de um magnetismo. Aí eu conto essa história e digo que Jesus voltou a baixar a cabeça, a rabiscar na areia. Quando ele levantou, a mulher estava sozinha. Eu estou contando isso aos meninos, e eles assim. E aí ele disse a ela: vai, não voltes a errar. Não passou a mão na cabeça. Mas virou para os discípulos e disse: olha, não julgueis para não ser julgado. E se julgar, saiba que o mesmo critério vai ser usado com você. Os meninos estão ali.
Eu perguntei, demorou a espiritualidade me responder. Mas aí eu sei que, sei lá, acho que um ano depois, na nossa mediúnica, aí um irmão espiritual disse assim, pô, professor, e me chamou de professor, achei aquilo lindo, né? Disse, ô, professor, aquilo que você tem perguntado mentalmente sempre, eu perguntava sempre mentalmente, o que acontece, o que está acontecendo com os meninos nessa hora? E ele me disse, é uma rara oportunidade que os guias espirituais dos meninos têm para se aproximar deles e aconselhá-los, e dar um passe, porque a juventude não ouve falar de Jesus. E quando ouve, ouve por outras vertentes, às vezes do discurso do Deus punidor e etc. Né? Então eu fiquei assim, achei de uma responsabilidade muito grande, não é? Tanto que eu não deixo de fazer assim, né? Sempre que tem oportunidade, porque é um raro momento, bem dizer, é um momento que o guia espiritual se aproxima do jovem que está no momento difícil da vida. Então são esses dois momentos. Eu demorei respondendo, né? É que você fez uma pergunta que, né? Eu escolheria esses dois momentos. Acho mágicos. Você tem a oportunidade de ver. Ah, poxa. E não tem problema se não demorar muito, não, mas não se preocupe, não. Assim, só aproveitando, eu não tenho medo de morrer. Eu não quero morrer. Porque tem algumas coisas que eu quero ainda. Eu quero fazer um longa-metragem de ficção que eu ainda não fiz. Eu faço muito documentário. Eu quero fazer um filme de ficção. Eu quero ser avô, pessoal. Quem é avô aqui, avó? Me diz aí. É legal mesmo, assim como fala, né? Pois é, meu pai dizia isso. Meu pai dizia assim, mas avô é muito melhor que ser pai. Se ser pai já é uma coisa tão fabulosa, então eu quero ser avô. Sabe qual é meu único medo de morrer? É chegar do lado de lá e as pessoas que foram antes de mim, né? Já citei aqui alguns, né? Peixinho, tio Nilson, meu pai, minha avó, que foi muito importante na minha formação, e Delfonso do Espírito Santo, esses todos que foram minhas referências, olharem para mim e disserem assim, vacilou. Não fez metade do que combinou com a gente. Isso me amedronta um pouco, entendeu? Mas, assim, o desencargo, porque a gente sabe o que é que nos aguarda, então não dá medo, né? Mas você vai retornar à cidade, viu? Não se preocupe com isso, não. Mas Vai eu vou voltar. retornar. Eu quero voltar com esses olhos desse cara, né? Quero voltar lindo.